Olá, amados, a paz do Senhor para todos. Nós estamos aqui iniciando mais uma pré-aula. Dessa feita estaremos estudando a lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a editora CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, com um tema muito importante e necessário, essencial para os nossos dias atuais, onde estudaremos a lei, a carne e o espírito. Esse estudo está baseado no capítulo 7 da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, onde ele dá sequência a uma discussão de um assunto abordado por ele anteriormente, que nós estudamos no capítulo 6, em especial no versículo de número 14, onde o apóstolo Paulo diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O estudo desta lição está do capítulo 7, do versículo 1 ao 15. E o comentarista, pastor José Santos, dividiu em 3 partes, onde ele traz 3 analogias para exemplificar para nós o conteúdo e o significado da mensagem do apóstolo Paulo, onde abordamos a lei, a carne e o espírito. O texto áureo, Romanos 7:25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. A verdade prática desta lição diz: a luta entre a carne e o espírito é uma realidade na vida de todo crente. Ninguém está livre dessa luta, dessa guerra, dessa batalha que é travada todos os dias. Mas a dependência da graça de Deus fará com que tenhamos uma vida vitoriosa. Nós temos como objetivo explicar a analogia do casamento ilustrada na lei, mostrar a analogia da solidariedade da raça ilustrada em Adão e discorrer a respeito da analogia entre a carne e o espírito. Nós vemos uma grande pergunta para nós. Primeiro, nesta lição, nós estamos estudando o papel do cristão em relação à lei, à carne e o espírito. Paulo, para apresentar um estudo a respeito desses temas, ele utiliza 3 analogias. Dentre elas, a analogia do casamento, a analogia de Adão no paraíso e a analogia da carne versus o espírito. E temos a seguinte pergunta: como devemos nos comportar diante da lei? Como explicar que mesmo depois de já termos recebido a graça de Deus, passamos por conflitos espirituais internos? O que isso significa? É o que nós vamos procurar responder neste estudo, nesta lição, fundamentada no capítulo 7. Eu quero também salientar que esse capítulo 7 de Romanos não é um capítulo fácil de entendimento. Se você buscar
comentário desse capítulo, dentre vários eruditos, teólogos, escritores, você vai observar que há inúmeras interpretações. Esse capítulo, em que vai trazer para nós essas analogias, analogia do casamento, analogia do Adão no paraíso, analogia da carne e o espírito, nada mais é o relato para nós da santificação por meio da morte da lei. Essa presente discussão levantada pelo apóstolo Paulo, ela se relaciona com aquele versículo que eu citei anteriormente, de Romanos 6,14, e eu vou repeti-lo, porque Paulo, no versículo 14 de Romanos 6, que é o contexto desse capítulo 7, ele diz que o cristão não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Olha só, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você observa que esse texto, que se seguiu ainda dos versículos 15 ao 23, você pode pesquisar em sua Bíblia, ele tratou de uma objeção. Se nós estamos debaixo da graça e não estamos debaixo da lei, nós vamos pecar? Não temos nenhum compromisso mais com a lei? Será que é isso que Paulo estava dizendo? Claro que não. Viver debaixo da graça não significa viver sem parâmetros, sem regras. Paulo, anteriormente, ele disse que como permaneceremos, pois, no pecado, se nós estamos mortos para ele? A resposta para esta pergunta, Paulo ele emprega analogia da escravidão, porque é impensável que o cristão peque, disse o apóstolo, porque a sua vida agora deve ser vivida sob nova ordem de obediência. O cristão, na realidade, ele deixa de ser escravo do pecado e se torna escravo da obediência à justiça. Da mesma forma como antes ele tinha sido um escravo da morte pelo pecado. Na verdade, somente um homem que foi liberto ou libertado do pecado, ele pode servir a Deus com obediência. O fato de nós não estarmos debaixo da lei não implica viver uma vida entregue ao pecado. Nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Não há mais condenação para nós. Não há mais a condenação da lei, a obrigação da lei. Você não faz porque você hoje é obrigado. Você faz porque você está debaixo da graça. E agora você tem graça para cumprir a lei. E podemos definir lei como vontade de Deus, preceitos de Deus, princípios de Deus. Dentro desse capítulo 7, a lei tem dois sentidos. Uma parte aplica-se à lei de Moisés e a outra, a lei como um princípio geral, que vem antes da lei mosaica. Esse princípio geral de lei existe desde quando Deus formou o homem e o colocou no Éden. Observe que não tinha a lei de Moisés, mas tinha a lei de Deus. No Éden, o homem tinha algumas obrigações e algumas restrições. Depois da queda, você observa que
havia um princípio geral de lei. Paulo trata disso nessa mesma epístola aos Romanos, e eu quero compartilhar com vocês, no capítulo 2, e no versículo 13 e 14, olha só. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Paulo está dizendo daquelas pessoas que não conhecem a palavra, que não conhecem o evangelho, não conhecem os mandamentos, mas naturalmente seguem aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é correto. E seguem isso como lei. E isso vem desde o nascimento do homem. O homem nasceu com esse princípio geral de lei. E quando veio o pecado, todos passaram a ter o conhecimento do bem e do mal. Quando Caim se revoltou pelo fato de Deus não ter recebido a sua oferta, Deus falou com ele: se você não fizer o bem, não estará justificado? E se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Seguir a lei de Deus é fazer o bem. Desobedecê-la é fazer aquilo que é mal. E uma vez que o crente é justificado pela fé e recebe a graça de Deus, ele agora naturalmente ele tem graça para obedecer os mandamentos de Deus e seguir a sua vontade, sem condenação, sem obrigação. Ele não faz o que é certo com medo do inferno. Ele faz o que é correto, o que é certo, como fruto de um relacionamento entre ele e seu Pai Celestial, entre ele e Deus. Então, na verdade, somente um homem que foi liberto do pecado pode servir a Deus com obediência, uma vez que ele está sujeito agora à justiça de Deus e não à sua própria justiça. Antes da graça, nós estávamos debaixo da obrigação da lei. E o homem acreditava que ele era justificado pelo que ele fazia, pelo que ele realizava. Mas Isaías já tinha dito que a nossa justiça são como trapo de imundícia diante de Deus. A palavra diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Paulo em Romanos 3 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o homem, uma vez que ele está sujeito à justiça de Deus e não à sua própria, ele pode servir a Deus de maneira proveitosa e ver a santificação e a vida eterna que resulta do seu serviço. Paulo, então, nesse capítulo, ele apresenta uma nova analogia, que é a analogia do casamento, para provar substancialmente o mesmo ponto. O que nós encontramos nessa metáfora do casamento? Paulo ele usa o casamento para mostrar o nosso relacionamento com a lei. Ele ressalta que o contrato do casamento perde a validade quando um dos cônjuges morre. Uma mulher só está ligada ao seu marido enquanto ele tem vida. Ou um ou outro está vivo. Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, ao morrermos com Cristo, a lei não pode mais nos condenar. Nós estamos unidos a Cristo. Veja que Paulo começa no versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, que do capítulo 7 de Romanos, não sabeis vós, irmãos, que falo aos que, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive? Qual o efeito da lei sobre o homem? Enquanto ele está vivo, enquanto você está vivo, você está sujeito às leis. Depois que morre, não tem mais efeito.
O sentido dessa primeira frase, não sabeis vós, quer dizer, com certeza vocês sabem disto. Paulo estava falando para uma igreja que tinha conhecimento do que ele estava dizendo. Que o domínio da lei foi substituído pelo da graça. A lei era um ministério de condenação. A lei condenava o melhor dos homens. A graça, ela absolve o pior dos homens. Lá em João, capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então Paulo escrevendo essa carta aos irmãos em Roma, ele está dizendo: vós sabeis, com certeza vocês sabem disso, que o domínio da lei foi substituído pelo da graça. Ou vocês precisam ser avisados que a morte acaba com as exigências da lei. Portanto, a revelação da lei foi interrompida com a morte de Cristo. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos que a lei e os profetas foram até João Batista. Ali cessou. Com a vinda de Cristo, veio um novo tempo, veio uma nova dispensação, veio uma nova oportunidade de Deus para o homem. Considerando que a morte de Cristo é a nossa morte, vamos aqui voltar ao contexto desse capítulo 7. No capítulo 6, Paulo diz o seguinte: não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Porque se somos plantados juntamente com ele, verso 5, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então observa bem que a revelação da lei foi interrompida com a morte de Cristo. A tradução que nós temos desse versículo 1 do capítulo 7 de Romanos, e eu quero fazer uso da tradução de uma forma bem contextualizada, diz o seguinte: eu estou falando com aqueles que têm conhecimento da lei. Quando Paulo diz, não sabeis vós isto, irmão, pois que fala aos que sabem a lei. Ou seja, eu estou falando com aqueles que têm conhecimento da lei. Esse artigo que nós podemos usar do original, gnoskose, gar, nomon, lalo, é um artigo que parece mostrar que aqui não traz apenas uma referência à lei mosaica ou à romana, mas trata-se de um princípio geral de todas as leis, e que a morte zera todas as contagens, e que um homem morto não está mais sujeito a um processo legal. Todo processo legal só é válido quando o homem está vivo. Os irmãos, portanto, aqui dessa epístola, são os irmãos cristãos, e não apenas os judeus que estavam sob a lei de Moisés. Então essa analogia ao casamento que está nos versículos 2 ao 3, é até assim um tanto, segundo Knox, um dos grandes teólogos que nós conhecemos,
ele fala de um exemplo muito estranho e confuso. Se a pessoa não estudar a exegese desse texto e buscar o contexto, e eu gosto de sempre falar que um texto sem contexto é um pretexto, e você vai ver que o contexto do que Paulo está abordando não está apenas inserido no capítulo 6, mas nós temos que nos reportar depois ao capítulo 5 e até mesmo ao Gênesis, pode gerar uma certa confusão na mente das pessoas. Porque essa metáfora da mulher viúva vivendo o marido, se a mulher se casar novamente com outro homem, ela será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar novamente. Então a intenção aqui é mostrar que a morte de Cristo na cruz e os cristãos, juntamente com ele, como nós lemos aqui no capítulo 6 e o versículo de número 8, ora, se já morremos com Cristo, morremos com Cristo. E no Efésios 2, 5 e 6, Paulo novamente enfatiza o mesmo assunto. Se a morte de Cristo é a nossa morte, se os cristãos morreram juntamente com ele, rompeu todos os votos de obediência aos preceitos legais da lei mosaica, conforme está o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutos daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. E a pessoa pode então questionar, se eu estou morto para a lei, eu vou viver sem lei e eu não preciso seguir regra alguma. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o efeito dela de condenação para nós acabou. Porque se estivesse vivo, o primeiro deslize que eu ou você venhamos dar, já estaríamos condenados. Mas agora, no tempo da graça, não é que a graça favorece ao pecado. A graça, ela abre uma porta para nós de justificação, de reconciliação com Deus. Eu gosto de lembrar do que Paulo disse aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 5, do versículo 17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. E ele diz, e tudo isso provém de Deus, não provém da gente. Que por mais que nos esforçássemos para voltar para Deus ou reconciliar com Deus, nós não tínhamos condições disso. Então Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo. E uma vez que estamos vivendo em Cristo, estamos na graça. E agora, vivendo debaixo da graça, teremos então graça para cumprir a lei de Deus. Tanto os valores absolutos da lei, não mais a lei cerimonial, que implica a forma de comer, de alimentar-se, festas, dias e anos, mas os mandamentos de Deus, que são imutáveis, ainda são válidos. E esses mandamentos não são pesados. Jesus falou que aqueles que guardam os seus mandamentos, que ouvem as suas palavras e as praticam, o Pai o amará. E assim Deus virá e fará morada em nós. Estar mortos para a lei não significa que você viverá sem lei. Você viverá debaixo da graça e pela graça, de uma forma natural e espontânea, você vai obedecer à vontade de Deus. Você se torna, conforme eu falei no início, escravo da justiça. Da mesma forma que você era escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. Outrora, debaixo da lei, o seu corpo era movido para o pecado, agora você será movido para a santificação. Você caminhará em direção à vontade de Deus, não mais na iniquidade. Você não cumprirá a lei porque você é obrigado, mas você a cumprirá porque você já está salvo em Cristo. Você não a fará para ser salvo, para entrar no céu.
Você andará na lei de Deus porque você já está salvo. E Paulo diz, você vai ver aqui no capítulo, que a lei é boa, a lei é santa. Nós que não tínhamos condições de cumpri-la, nós que éramos pecadores. E hoje o somos justificados. Hoje o somos libertos, porque conhecemos a verdade. E a verdade nos libertou. Essa verdade é Cristo. Não estamos mais na condenação da lei, na obrigação desta lei. Como o marido morreu, a lei, então está morta para nós. Nós morremos em Cristo. Ela não tem mais legalidade sobre nós, a obrigação dela. Mas debaixo da graça, seremos conduzidos a caminhar no centro e no querer da vontade de Deus. Creio que você deve ter entendido até aqui. É um assunto que eu estou tentando simplificar e falar de uma forma que todos vocês possam compreender e não ficarem confusos. Mas tendo dúvida, você pode digitar aí embaixo do vídeo um comentário, enviar sua pergunta e com carinho estaremos respondendo a sua indagação. A morte do marido, na realidade, é a morte do nosso velho homem. Nós estamos mortos em Cristo. Quando nós morremos com Cristo para o pecado, nós somos livres da lei do marido, que é a lei do pecado e da morte, que está no capítulo 8, versículo 2. Prosseguindo. Nós temos uma segunda analogia. A primeira analogia é a analogia do casamento. A segunda, Adão ilustrado na analogia da solidariedade da raça. Aí nós vamos voltar lá ao paraíso. Paulo ele considerava que Adão, o cabeça e o representante da humanidade, a sua queda levou todos os homens a caírem com ele, e o objetivo do apóstolo era vincular a desobediência de Adão à humanidade. Adão pecou, logo então todos pecaram. Uma leitura cuidadosa das palavras de Paulo em Romanos 7, ao versículo 11, mostrará a estreita relação que elas têm com os fatos ocorridos no capítulo 3. Então Paulo ele começa uma analogia do Adão, e você vê que essa analogia ela começa lá no capítulo 5, do versículo 12. Quer ver? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, essa analogia, você vê aqui do versículo 6 ao 13, Paulo ele considerava Adão o cabeça, o representante da humanidade. O pecado começou nele. E por causa dele todos nós pecamos. Versículo 23, Romanos 3. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse era o nosso estado. Destituídos da glória de Deus por causa do pecado. Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado causa divisão entre nós e Deus. O pecado traz morte espiritual. Aí Paulo, fazendo essa analogia, ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Não há pecado sem conhecimento da lei.
Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado. E eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Uma pergunta, né? Logo tornou-se-me o bom em morte? Ele mesmo responde, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Que diremos, pois? Em vista dessa posição anterior, retratada pela analogia do casamento, e duelo misterioso entre o pecado, a lei e a morte, Paulo então acaba de demonstrar que se libertado de um é simultaneamente uma libertação dos outros. E que da mesma maneira a libertação de um só pode ocorrer se também houver a libertação dos outros pecados. Se o pecado de um é o pecado de todos, a libertação de um, obviamente, torna-se a libertação de todos os outros. Todos pecaram. E essa leitura cuidadosa das palavras de Paulo em Romanos 7 a 11 mostra a estreita relação que elas têm com os fatos que ocorreram no capítulo 3 do Gênesis, que retrata para nós a queda do Adão. E Paulo, então, explicando para as pessoas que poderiam interpretá-lo, e Pedro fala disso na sua epístola, lá na segunda carta, no capítulo 2, que Paulo escreveu assuntos que são de difícil compreensão, e que alguns maus intencionados deturpavam o conteúdo de sua mensagem. É por isso que para entender esse capítulo 7, você tem que ler o Gênesis. Você tem que ler o capítulo 5 de Romanos, o capítulo 13, podemos dizer, toda a epístola. A lei é pecado? Paulo pergunta. Uma vez que, sob a lei, as paixões dos pecados que se agitavam e o fruto disso é morte, será que a lei propriamente dita é um poder oposto a Deus? De modo nenhum, Paulo diz. De modo algum. Ele disse, eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. A rebelião interior contra o Criador, por meio do qual o ser usurpa o lugar de Deus com a finalidade da vida, está em todas as partes, e em todas as partes existe luz suficiente para fazer tal rebelião responsável e censurável. Mas sobre onde a lei, o mandamento mensurável, o mandamento explícito do Deus vivo, existe, o pecado ele pode emergir numa forma perceptível e mensurável. Então, em outras palavras, está dizendo, mesmo com o conhecimento da lei, com a prática da lei, o homem não tem como se livrar do pecado. Você não é salvo pela lei, mas não deve ignorá-la. Pela graça, conforme eu disse, você praticará a lei. Com a graça, você fará a vontade de Deus. Aí você vem a pergunta, o homem que pratica a lei está livre de pecar? Claro que não. Mesmo você sendo disciplinado, ao observar os mandamentos de Deus, você falha, você erra. João diz que aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e é por isso que ele diz que se porventura pecardes,
Ele diz: eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Primeira epístola de João. Mas se porventura pecardes, temos um advogado junto do Pai, que é Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. A lei transforma o pecado em transgressão. Mas a lei de Deus diz: não cobiçarás, você não viverá sob a lei do desejo ilícito. A lei, ela ordena completa devoção a Deus. Mas você não terá essa devoção a Deus sem a graça. Por mais que a lei ordena, por mais que a lei direcione, você não conseguirá. O homem por si só não conseguirá chegar a Deus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós observamos que quando Paulo considera acerca de Adão, nesse capítulo 7, e mostra ele como representante e cabeça da humanidade, Paulo, ele utiliza as seguintes palavras: eu vivi sem lei, no versículo 9. Isso só tem sentido se aplicado na vida de Adão. Porque Paulo, como fariseu e judeu que ele era, ele vivia a lei desde a infância. Confere aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo 15. Segunda Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo. O apóstolo Paulo, ele era doutor da lei, foi exemplo dos fariseus. Ele nunca viveu sem lei. Mas essa referência que ele fala, que eu vivi sem lei, ele está vivendo o personagem. Lembra que ele falou que em Adão todos nós pecamos, em Adão todos nós falhamos? Se em Adão todos nós pecamos, em Adão todos nós também vivemos sem lei. E isso realmente só terá sentido se aplicado na vida de Adão. Porque Paulo, como fariseu e judeu, ele vivia a lei desde a sua infância. Com 13 anos, ele já citava os pontos principais dos mandamentos e da lei de Deus. Paulo aqui, como ser humano, se via em Adão. E essa expressão, eu morri e o pecado me enganou, ganha paralelo com Gênesis 2:17 e Gênesis 3:13. Porque Deus falou para o homem: no dia que comer do fruto morrerás. Nós estávamos em Adão morto. Por um homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte. Então a morte de Adão é a nossa morte. A morte de Jesus também é a nossa morte. A ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. E a entrada para uma vida nova. Então ele faz essa analogia, não fazendo uma referência à sua própria pessoa, mas à pessoa de Adão, que por meio de Adão, todos nós andamos sem lei. Por meio de Adão, todos nós erramos. Por meio de Adão, fomos enganados pelo pecado e fomos mortos. E ele traz a lembrança também do Sinai. Outra razão no entendimento de muitos intérpretes na Bíblia, que levou o apóstolo Paulo a se ver em Adão, está na crença judaica de que o primeiro homem viveu os princípios da Torá, lei, mesmo tendo existido muito antes da sua promulgação no Sinai. De fato, essa é uma crença muito bem documentada na literatura rabínica. Filo de Alexandria, filósofo judeu, por exemplo, dizia que a cobiça, pecado praticado por Adão no paraíso, era a raiz de todos os males. E no último, terceiro ponto desse tópico, segundo tópico, a lei dada a Adão. O fato é que Adão estava debaixo do mandamento, da ordenança de não comer. Lembra do que eu falei no início da lei como um princípio geral? E de uma certa forma, mesmo na inocência do homem, no Éden, havia um mandamento, havia uma ordenança para ele, de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a intenção do apóstolo aqui é fazer um paralelo entre o paraíso, o Sinai, entre a lei de Moisés e a ordenança que foi dada
a Adão. Então o mandamento que foi dado a Adão para trazer vida se converteu através da ação da antiga serpente, que é personificação do diabo, em morte. E da mesma forma, a lei de Moisés, que foi dada para trazer vida, mas o pecado, como personificação do mal, a transformou em um instrumento de morte e não de vida. A lei dada por Moisés, que seria uma bênção se os homens a observassem, no final se tornou um instrumento de condenação e morte, da mesma forma que aconteceu lá no Éden. Por isso a graça é superior. A graça veio trazer vida, e vida em abundância. Abaixo nós temos aqui um quadro que ilustra para nós a nossa descendência de Adão e a nossa descendência como filhos de Deus. Como filhos de Adão nós temos ruína, como filhos de Deus, por meio de Jesus, salvação. Em Adão, pecado, como filho de Deus, justiça. Como filho de Adão, morte. Como filho de Deus, vida eterna. Como filhos de Adão, separação de Deus. Como filhos de Deus, relacionamento com Deus. Como filhos de Adão, desobediência. Como filhos de Deus, obediência. Como filhos de Adão, punição. Como filhos de Deus, libertação. Como filhos de Adão, lei. Como filhos de Deus, graça. E por último, nós temos aqui o cristão ilustrado na analogia entre carne e espírito, que vai do versículo 14 de Romanos 7 ao versículo 25. Nós vamos ver a futilidade da lei também nesse capítulo, onde Paulo coloca os dois fatos completamente lado a lado no versículo 14. Olha aqui comigo o versículo 14 de Romanos 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Nós temos aqui um interlocutor atento poderia argumentar que o apóstolo Paulo estaria desqualificando a lei, reduzindo-a a algo extremamente mau. Paulo se adianta e responde: assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Verso 12. Não há nenhum problema com a lei é boa. E o seu propósito também. O problema, entanto, não estava na lei, queridos, mas naqueles que se regiam por ela. Como o apóstolo já havia argumentado, o problema estava dentro do homem, no pecado que habitava nele, e não na existência de uma lei externa. Então ele diz assim, que a lei é boa, a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Ele está fazendo uma referência à nossa natureza pecaminosa, à carne que age dentro de nós. E eu gosto da definição de Othmani, no livro O Homem Espiritual, quando ele fala do nascimento da carne, porque o homem ele foi feito espírito, alma e corpo, e o homem tornou-se alma vivente quando Deus soprou no homem o fôlego de vida e concedeu-lhe o espírito. Quando o espírito entra no corpo do homem, ele se torna alma vivente, nasce a alma. Quando o pecado vem e entra no mundo por meio de Adão, vem a morte, morte espiritual. O homem morreu espiritualmente, perdeu o contato com Deus, perdeu a aliança com Deus, ficou destituído da glória de Deus, separado de Deus. E no momento que o pecado entra no mundo e que morre o espírito, e assim que morre o espírito,
fica então a junção da alma com o corpo. E a junção da alma com o corpo faz nascer a carne, que é a fonte da iniquidade no coração do homem, a fonte de toda concupiscência. E falo sobre concupiscência, aquele mau desejo que o homem possui. O desejo para o que não convém, para o que não deve, e a quem o Paulo se faz referência. Quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que não quero, eu acabo fazendo. Então a lei, ela é espiritual. A lei é boa, ela é espiritual, como o maná era espiritual, como a água da pedra era espiritual. Que está lá no 1 Coríntios 10. É espiritual não por fato de você querer mistificar, mas no sentido de ser causada pelo Espírito ou dada pelo Espírito. Por isso que ela é espiritual. Quem revelou a lei a Moisés? Deus. Quem escreveu nas tábuas? Deus. Quem faz o homem ter no seu interior, no seu íntimo, a consciência de que há limites dos quais ele não pode ultrapassar. Há uma lei como um princípio geral regendo o coração do homem. Deus que assim o fez. Então essa conotação adicional de que o caráter da lei corresponde à sua origem, mas depois Paulo diz: mas eu sou carnal, feito de carne e sangue, como tal moralmente impotente perante as tentações. Quando Paulo diz: eu sou carnal, ele está se referindo à nossa natureza. Somos carne e sangue, somos sujeitos ao pecado. E muitas vezes impotentes diante das tentações. Se não for o Espírito Santo em nós, operando a graça de Deus, já teríamos há tempo sido vencidos pelas propostas do pecado. Então não há problema nenhum com a lei. A lei é boa, a lei é santa. A lei de Deus é perfeita. Mas nós temos aqui a malignidade da carne, que está no versículo 22 e 23. Olha o que diz: porque segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Uma referência ao Espírito. Mas vejo dos meus membros, referência à carne, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então não há dúvida que todo cristão entende bem essas palavras de Paulo, pois as mesmas revelam o conflito entre a nossa nova natureza em Cristo e o velho homem, residente em nós. É a guerra entre a carne e o espírito. E aí você pergunta: como que eu vou vencer? Como eu vou superar essa batalha? Eu lembro-me de uma ilustração que eu li, que dizia que dentro de nós há dois animais muito bravos que brigam todos os dias. E alguém perguntou: quem vence a batalha? Aí responderam: aquele que você alimenta melhor. Essa batalha do velho homem com o novo homem, do espírito com a carne, você só será capaz de vencer se alimentar o personagem certo. Se você alimentar o seu espírito, você vai vencer a carne. Foi o que Paulo falou aos Gálatas: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A quem essas palavras foram destinadas? O contexto parece não deixar dúvida que Paulo tinha em mente os crentes, que pelo fato de serem cristãos, acreditavam que poderiam viver vitoriosamente sem o Espírito Santo. Como você vai viver
uma vida vitoriosa sem o Espírito Santo, querido. Mas alguns acreditavam que vivendo sobre a lei poderiam viver uma vida vitoriosa. Viver sobre a lei é viver sobre condenação. Embora Paulo tenha deixado para tratar sobre o ministério do Espírito Santo no capítulo 8 de Romanos, ele chama aqui a atenção para o viver em novidade do Espírito. Vamos ver o versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, porque pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de Espírito e não na velhice da letra. Viver em novidade do Espírito como forma de vencer as inclinações da carne. E aqui vem, para nós finalizarmos esse tópico, a velha natureza. A nossa antiga natureza está constantemente tentando rebelar-se contra Deus. Constantemente. Não temos que lutar contra o pecado usando a nossa força. Se você tentar ver até quando você pode resistir, você não vence. A batalha contra o pecado, ela se vence com as armas de Deus. 2 Coríntios 10, 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Efésios 6,10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Somente com a força de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus, que vamos obter diariamente vitória contra o pecado. Não temos que lutar contra o pecado usando a nossa força é insuficiente. O Espírito Santo que habita em nós é aquele que nos ajuda a vencer a velha natureza, porque Paulo, em conflito, ele disse: miserável homem que eu sou, versículo 24, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele se sentiu impotente. E quantas vezes que nós falhamos e erramos e olhamos para o pecado e nos sentimos impotente diante do desafio de viver uma vida de santidade, que por nós mesmos não conseguimos. Ele diz: quem me livrará do corpo desta morte? E logo ele dá a resposta: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele nos livrará. Ele nos livrou, tem nos livrado e continuará nos livrando. E nós vamos viver uma vida para a glória de Deus, não uma vida para o pecado, não uma vida de maldição, de condenação, mas uma vida de santificação. Pela graça, cumprindo a lei de Deus, obedecendo os seus estatutos e seus mandamentos, e vencendo a batalha diária entre o espírito e a carne, entre o velho homem e o novo homem. E nós não estamos sozinhos nessa. Nós temos o Espírito Santo, o nosso Consolador, o Espírito da verdade, que habita em nós, que está em nós. E nós concluímos esse estudo utilizando das seguintes palavras: mesmo vivendo debaixo da graça, o crente experimenta o conflito entre a sua antiga natureza e sua nova vida em Cristo. Mesmo debaixo da graça, você vai ter esse conflito. Então, como viver uma vida nova? Se a velha vida ainda continua querendo ocupar o seu antigo espaço, como viver essa vida nova? A resposta do crente está na compreensão de que a solução a esse conflito está em responder positivamente à nova vida espiritual, dependendo inteiramente da graça de Deus, porque pela graça sois salvos. Deus falou para Paulo: a minha graça te basta.
por essa graça, por meio da graça, nós vamos viver uma vida para a glória de Deus e responderemos positivamente à nova vida espiritual. Queridos, estamos chegando à parte final dessa nossa reflexão. Espero que o estudo de hoje tenha te auxiliado, você que é professor, e mesmo aqueles que não são professores, e têm nos acompanhado, têm seguido-nos aqui no nosso canal. Nós temos semanalmente deixando essa pré-aula como subsídio e auxílio aos professores da EBD, em especial aos nossos professores da Igreja Assembleia de Deus Luz para as Nações, com sede aqui em João Neiva. Cremos que está abençoando muita gente no Brasil, temos recebido comentários, e-mails agradecendo pelas postagens desses vídeos. Se você gostou, dá um like de joinha aí abaixo do vídeo, para que ele possa aparecer em mais lugares e abençoar outras pessoas. Desejando, também compartilhe essa mensagem com aqueles que vocês desejarem, seja na sua rede social, seja por e-mail, aonde você sentir. E já deixamos um convite para você da nossa região aqui do estado do Espírito Santo, em especial João Neiva e região, venha para a EBD. Nosso desafio nesse ano de 2016, cada crente, um membro, cada crente, um aluno da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe, tenha uma escola bíblica abençoada e até a próxima semana. Em nome de Jesus.